Gente, eu tava aqui há 15 minutos falando já e não tava gravando o som. Ai, vamos fazer tudo de novo. Bom, essa lâmina aqui, a gente observa que ela tem uma luz, né? Então, se a gente chega na luz, a gente vai encontrar o quê? Um epitélio de revestimento. Então, a gente encontra esse epitélio aqui revestindo essas velocidades. Esse epitélio é um epitélio cilíndrico simples, com microvelocidades, não tem células caliciformes, não tem cílios, são microvelocidades. E observem que ele faz essas velocidades aqui e aqui, ó, nesse músculo que tem aqui embaixo, ele faz uns buracos, ó. Observem a estrutura desse órgão, que ele tem uma mucosa aqui e ele tem um músculo aqui embaixo, ó. E aqui tem uma serosa, como a gente vê nessa foto seguinte, ó. Então tem a mucosa aqui em cima e aqui embaixo eu tenho o músculo, ó. Então tem esse músculo, é músculo liso, é uma capa pequena consideravelmente e o restante é serosa e daí tem a subserosa, né? Então a vesícula biliar, olha essa imagem aqui, ó. A gente tem aqui a mucosa, né? Então a gente tem esse epitélio aqui cilíndrico simples, tem esses buracos aqui que são senos de Rokitansky-Aschoff. Então vesícula biliar, aqui é a mesma imagem. Essa lâmina, percebam que ela tá cheia de fragmentos aqui, ó. Como que a gente vai saber o que é a vesícula? Segue o epitélio, esse epitélio aqui cilíndrico, ó. Esse epitélio cilíndrico simples, tem esses buracos aqui que são os senos de Rokitansky-Aschoff. E olha o que a gente tem aqui embaixo, ó, músculo. Lembra que na vesícula tem mucosa, muscular, serosa e subserosa. A gente não tem submucosa aqui. Então observe esse músculo aqui, ó, vesícula biliar, certo? Olha essa lâmina aqui, gente. Ela tem aqui músculo, músculo, músculo em várias direções, 3 capas de músculo aqui. A gente vê aqui uma luz, um conteúdo dentro dessa luz e a gente vê aqui ao redor o que? Glândulas mucosas, muitas glândulas mucosas. Aqui são os condutos que elas vêm desembocar aqui dentro dessa luz. Então a gente tem aqui uma foto da uretra. Lembra que a uretra tem aquelas glândulas de Littré que produzem um muco, né? Para proteção aqui desse epitélio. A uretra aqui ela vai ter essa luz estrelada. Aqui dentro dessa luz estão desembocando as glândulas de Littré, ó. Então, uretra. E ali as glândulas de Littré. Esse órgão aqui a gente vê que ele tem uma entrada aqui, né? Uma luz irregular. Olha isso aqui, gente, esse epitélio bem largo, né? Um epitélio plano estratificado. E essas estruturas aqui vocês conhecem, ó. Esses nódulos linfóides aqui. Tem o casquete, tem o centro germinativo, o casquete, o centro germinativo. Esse epitélio plano estratificado. Qual é o órgão que a gente encontra? Um epitélio plano estratificado, nódulos linfóides e essas entradas aqui. É na amígdala. Aqui é a cripta amidaliana, aqui são os nódulos linfóides, epitélio plano estratificado, não queratinizado. Olha essa lâmina que linda, eu acho linda essa lâmina. Então aqui a gente vê um tecido conjuntivo, a cápsula aqui criando tabiques. A gente vê então que esse órgão ele é dividido em lobulíneos, né? O tabique ele entra e divide o órgão em lobulíneos. Aqui a gente vê essa parte mais escura, mais externa, e aqui no centro essa parte mais clarinha, ó, mais rosada. E olha o que a gente vê aqui. Os corpúsculos de Russell, aquelas estruturas formadas de célula retículo epitelial do tipo 6, né? E elas estão aqui na medula do timo. Esse aqui é o timo infantil, ele não tem grande porcentagem de tecido adiposo, ele tem as células ativas aqui. O córtex aqui, ele é mais basófilo, tem mais células, ele é mais celular. Aqui na medula já não é tão celular e não é tão basófilo. Então, timo infantil ou timo ninho. Olhem aqui a lâmina do timo adulto. Vocês percebam, essa lâmina ela é uma lâmina difícil, né? Pra quem não viu ela antes, assim, dá um nó na cabeça. Mas olhem quanto tecido adiposo que tem aqui ao redor. Olhem quanto tecido adiposo. E aqui no meio daí a gente vê essas células compactadas aqui, células basófilas, né? Então, são aqui os linfócitos, o resquício do timo.
E aqui bastante tecido adiposo, ó, tem aquela cápsula. Então prestem atenção que o timo adulto e a medula óssea amarela são dois órgãos onde a gente encontra abundância de adipócitos dentro. E nesse caso aqui não é osso, então isso aqui é o timo adulto, né? Se fosse osso aqui seria osso trabecular e a gente encontraria a medula óssea amarela dentro. Mas aqui não é osso, isso aqui é tecido linfóide. Então a gente está no timo e é adulto devido à grande quantidade de tecido adiposo, né? Essa lâmina aqui, a gente vê essa cápsula bem fibrosa aqui, bem larga. Isso aqui é a túnica albugínea. Aqui são vasos, né? Tem sangue dentro. E aqui vários túbulos irregulares, né? Alguns são mais redondinhos, outros mais tortuosos. A gente observa que entre esses túbulos não tem um estroma fibroso, né? Ele é um estroma laxo. E se vocês observarem aqui, ó, tem alguns aglomerados de células eosinófilas. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Ó, tem esses aglomerados aqui, ó, entre os túbulos seminíferos, a gente encontra esses aglomerados de células serosas, eosinófilas, né, com citoplasma bem eosinófilo. E são as células de Leydig, não esqueçam delas. Então aqui órgão testículo, estruturas aqui são os túbulos seminíferos. Olha esse órgão aqui, gente. Aqui a gente vê uma cápsula, o início do órgão aqui para baixo. Percebam que essas células, elas se organizam aqui nessa região em forma de cordões, de colunas. Se a gente tentar aproximar um pouquinho aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas é umas estruturas ovoides, né? Que é a zona glomerular. Aqui é a zona fasciculada. Olha como essas células se organizam em cordões. Elas têm esse aspecto mais claro porque elas sintetizam corticosteroides, então elas têm um conteúdo lipídico dentro do citoplasma. Então essa glândula aí é a suprarrenal, ela é homogênea, tu não vê condutos dentro dela, não vê outros tipos de tecidos, por exemplo, ela é composta por esse conjunto de células que se organizam nessas zonas. Olha essa lâmina aqui, ó. A gente vê aqui uma cápsula, né? Uma cápsula, aqui também uma cápsula, tecido adiposo por fora. Percebam que esse tecido adiposo não está dentro do órgão, ele está por fora, está separado por uma cápsula. E essa lâmina aqui, gente, ela gera um pouco de confusão, porque devido ao corte dela, aparece uma porção aqui, outra aqui, essa região clara aqui, essa região mais escura, essa região aqui bem escura. Então, é que aqui não está muito boa a resolução, mas essa parte aqui essa parte aqui branquinha é a parte do córtex da suprarrenal, né? Aqui a gente vê aqueles aglomerados de células, né? Essas redondinhas aqui da pontinha são a zona glomerular, ó. Essas redondinhas aqui é a zona glomerular. E aqui a zona fasciculada. Essa outra parte aqui mais escura, provavelmente é a medula. Então, devido ao corte da glândula que ela ficou assim, tipo, difícil da gente olhar. Mas aqui a gente vê as células, parece ser a zona reticular. E lá em cima, lá, a medula. Vamos ver aqui. Ó, essa região aqui ela tem mais células, ó. E aqui elas não são aquelas células gordinhas, cheias de lipídio dentro. Elas são as células cromáfines aí, que produzem a adrenalina, a noradrenalina, né? E tem células ganglionares ali também. Gente, essa lâmina aqui, cuidem para não confundir com a paratireoide. É muito fácil de confundir com a paratireoide essa lâmina. Por quê? Porque esse aspecto seroso, assim, ó, com tecido adiposo no meio, é muito característico lá da paratireoide. Mas percebam uma coisa aqui, ó, acino mucoso. E esses outros aqui são acinos serosos, apesar de eles não estarem assim bem delimitadinhos, bonitinhos, como a gente já viu em outras. Aqui é acinos mucosos no meio de acinos serosos. Então, é a glândula submaxilar. Olha essa lâmina aqui também, ó. Os acinos serosos, tecido adiposo. Tem condutos aqui, né? Os condutos que vão excretar a saliva. E percebam uma coisa, gente. Olhem aqui embaixo, acino mucoso. Olhem aqui, acino mucoso. Vocês estão vendo que não é muito, mas eles existem, olha. Então, também glândula submaxilar, seromucosa. Olha essa.
Essa já tá um pouquinho mais bonitinha, dá pra ver bem bonitinho que são os acinos aqui. E olha aqui acino mucoso, mucoso. Então, procurem, ó, cuidem, então, tomem bastante atenção quando olharem a lâmina para achar os acinos mucosos. Então, aí também a glândula submaxilar. Olha essa lâmina aqui. Olhei a luz, cheguei aqui, tem um epitélio. Aqui embaixo tem tecido conjuntivo denso irregular. Aqui eu tenho algumas glândulas. E aqui também, ó. O que é isso aqui? É folículo piloso. Dentro aqui teria o pelo. Aqui ao redor o epitélio, né? E aqui, olha só, glândula sebácea. Lembra que a glândula sebácea sempre desemboca dentro de um pelo. Se eu tenho pelo, pele fina, né? Quase não tem queratina aqui em cima. Tem só uns filamentos aqui desprendidos. Esse epitélio é plano, estratificado, queratinizado. Então, pele fina. Olha aqui outra lâmina de pele fina, ó. A gente vê aqui um pouquinho de queratina, vê o epitélio plano estratificado aqui queratinizado, vê aqui o folículo piloso, a gente vê aqui a glândula sebácea e olha quem tá aqui, o músculo eretor do pelo. Músculo piloeretor, ele sempre vai estar preso ao pelo aqui. Então, quando ele contrai, o pelo fica ereto. Pele fina também. Olhem agora essa lâmina. Lembra que eu falei pra vocês que ela lembra muito aquela anterior lá, que era a submaxilar? Olha só, tecido adiposo, bem serosa, bem basófila, né? Bem basófila, bem azul. Então, olhem como parece, gente. Então, prestem atenção que a gente tem na paratireoide as células principais e as células oxífilas. Essas bolotinhas aqui são as células oxífilas, ó, o pontinho ali no centro. Lembra que o acino mucoso, a célula, o núcleo dela fica deslocado para o canto aqui. Então, você não iria ver um núcleo bem bonitinho no centro. E observa também que aqui na paratireoide, as células, elas estão, digamos assim, soltas. Elas não estão se organizando naqueles acinos. Quando eu falo acinos, tem alguém que está na dúvida, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Isso aqui é um acino. São células com formato piramidal que formam aqui uma estrutura redonda, né? E elas vão, a ponta dessa pirâmide, ela vai desembocar no centro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver que aqui é o acino e elas têm formato piramidal, ó, e vai desembocar na ponta. Esse acino aqui é um acino seroso, por isso que ele é basófilo, ele armazena proteínas dentro dele, ele secreta proteínas. Agora, olha aqui do lado, por exemplo, o acino mucoso. Ó, esse aqui são acinos serosos, esse é mucoso. O seroso, o núcleo é bem redondinho, fica na região basal da célula. E olha aqui o mucoso. O citoplasma dessas células, ó, ele enche tanto de muco que ele empurra o núcleo aqui para a região mais periférica, ó, mais basal. Então, esse núcleo fica achatadinho aqui no canto. E dentro, ó, ele fica cheio de muco. Aqui está o centro, onde desemboca esse muco. As células piramidais aqui, elas têm, não são células piramidais, elas têm um formato, né, piramidal. Então, esse acino mucoso, esse é um acino seroso. Então, observem, por exemplo, que aqui na submaxilar, a gente tem esses acinos presentes. Aqui não dá para ver tão bem, ó, mas eles formam aqueles aglomerados redondos de células. Aqui tem os acinos mucosos. Agora, observem ali naquela lâmina que a gente estava olhando. Ela não tem aquele formato de acinos, ó. São só um monte de pontinhos que são células. São as células principais da paratireoides aí, todas espalhadas, né? E aqui bastante tecido adiposo. Então, cuidem para não confundir essas lâminas, ok?